Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bom, eu mais uma vez aqui hoje tenho como convidado o Dr. Lélio Calhau, que é promotor de justiça aqui em Minas Gerais e também professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, cobrado não somente em provas de carreiras policiais, mas também de provas do Ministério Público. Isso mesmo, Ministério Público de Goiás, em análise de uma última prova do ano de 2019, foram cobradas, salvo melhor juízo, 2 ou 3 questões. Polícia Civil do Espírito Santo cobrou também, Defensoria Pública sempre cobra alguma questão de criminologia. Então, um tema muito importante, não apenas, como eu disse, para carreiras policiais. Com certeza essas carreiras há uma cobrança um pouco maior, mas também em outros concursos públicos. Como eu disse para vocês, Ministério Público do Estado de Goiás, nós conseguimos identificar questões e questões complexas. Criminologia não é um tema trabalhado na faculdade, então as pessoas têm muita dificuldade nessa disciplina. Eu mesmo não tenho... a formação que eu tenho foi de um curso de pós-graduação que eu fiz, mas não me aprofundei, e depois daquele curso, né? Então meus conhecimentos também são bem, digamos, rasos, né? O que eu tenho como especialidade, disciplinas, direito penal, processo penal, processo civil, direito civil são matérias que eu domino mais. Criminologia não é um dos temas das matérias que eu tenho preponderância em dominar, e é por isso que eu resolvi trazer aqui hoje o Dr. Lélio. Enquanto ele chega, vou dando boa noite aí. Juliana, boa noite, tudo bem? Paola, boa noite. Natália está aqui também. Jennifer. Nívia, boa noite. O meu vizinho, delegado Vinícius. Boa noite, Vinícius. Estou esperando aqui o Dr. Lélio. Deixa eu ver se ele ainda não chegou. Boa noite, Gisele. Enquanto ele chega, então, vou trocando uma ideia com vocês. Se vocês tiverem aí a curiosidade de assistir a prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, nós tivemos hoje a transmissão online. Eu acho que foi a primeira vez que isso ocorre, e os candidatos puderam presenciar aí como que é uma prova oral, né? Eu participei foram no total 6, mas uma delas se repetiu, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu tinha reprovado. Depois houve aquele problema no concurso 183, e depois essa prova se repetiu, eu fui reprovado de novo, mas graças a Deus, logo em seguida, fui aprovado no Tribunal de Justiça de Minas e hoje estou aqui. Então vocês puderam averiguar aí, né, como é uma prova oral, e eu sempre afirmo aí aos candidatos, né? Boa tarde, Bia, tudo bem? Boa tarde, Priscila. Que se você entra na prova oral um pouco mais tranquilo, é óbvio que não há como você entrar 100% tranquilo. Todo mundo que faz uma prova oral, todo mundo que é aprovado, fica com um pouco de receio. Mas se você tem um pouco de tranquilidade, isso aí se você ameniza um pouco aquela ansiedade, isso já é como que meio caminho andado, uns 60% da prova você já tem. Bom, gente, deixa eu ver cadê o vídeo pausou aqui. Boa noite, Elaine, tudo bem? Elaine tá em todas. Eu chamei aqui o Dr. Lélio, que não chegou ainda, mas como eu estava comentando das provas orais, se você consegue dominar a sua ansiedade e entra aí com um pouco mais tranquilo, já é 60% da prova, né? Você já tem 60% dessa prova, e então, nesse contexto aí, fica mais fácil de você fazer uma boa prova oral. Hoje nós presenciamos, então, foram 2 candidatos, eu não tive tempo, eu assisti só um pedacinho, não tive que trabalhar, claro, mas as questões me pareceram, depois eu vi na internet aí, que não foram muito complexas, né? Claro, sempre há uma ou outra questão complexa, mas é o que eu sempre falo, se você domina a ansiedade, e se você consegue, já dominando a ansiedade, entrar de uma forma um pouco mais tranquila, né? Você já tem 60% dessa prova, porque a maior parte da prova oral ela é composta de questões simples, né? O examinador sabe que o candidato, ao chegar numa prova oral, ele tem o conhecimento já aprofundado.
Ah, o Dr. Led chegou, eu já vou convidá-lo aqui. Então, se você controla a ansiedade, essa talvez seja a principal dica que eu deixo aí para a prova oral. Você controla a ansiedade, você consegue aí ter maior parte dessa prova na mão. Então vamos lá. Aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo Como é que bem, tá as coisas? seguidores? Prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. E eu estava comentando que eu convidei porque criminologia é uma questão que cai em provas e muitas pessoas não dominam a matéria e ninguém melhor que o Dr. Lélio aí para nos dar Quem uma dera. aula aqui É de uma, criminologia. O pessoal pede é uma... bastante e então é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Já informando ao pessoal que sempre pergunta aí, depois a live fica gravada. Então, quem não conseguir assistir, ficará aí disponível no Instagram. Então, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra tê-lo aqui. Doutor, prazer meu. Espero passar bastante conteúdo aí. Eu estava atualizando. A gente, no direito, né, a gente sempre vai estudando, né? De um mês para o outro, você vai aprendendo um pouquinho, alguma coisa diferente. E eu tenho... Essa é uma palestra que as pessoas têm me pedido muito, Uhum, porque acaba que a criminologia, ela está sendo a decisão para muita gente se vai passar com para uma certeza. segunda etapa de um concurso ou não. Porque a Uhum, pessoa, o que ela pensa? Ah, 10 questões dessa matéria aqui, 4 de criminologia, vou deixar para estudar as 4 no final. Ele vai uhum, lá, acerta uma ou duas, todo mundo acerta 4, ele fica para fora. Ele acaba exatamente. ficando... São os pontos que ele precisava para ser aprovado no concurso. Basicamente, eu fiz um levantamento em janeiro desse ano e eu detectei 65 concursos públicos pediram criminologia nos últimos 15 anos. Olha só, é uma tendência cada vez maior. Assim, nós podemos pegar um universo assim, que eu acredito que no tamanho desses 65, São Paulo é a metade dos candidatos. Por quê? Uhum, Porque São Paulo é gigantesco. Um concurso para polícia, um concurso de escrivão ou investigador da Polícia Civil de São Paulo, ele atrai milhares de candidatos. com Então, certeza. assim, se você somar os candidatos que fizeram prova em São Paulo e os candidatos que fizeram em Alagoas, Sergipe, para defensor público, São Paulo vai dar um número muito relevante. Uhum, Provavelmente, eu acredito que São Paulo é mais da metade do interesse nacional de provas de concurso. Pela quantidade de... Porque acaba que lá tem escrivão de polícia, que pede criminologia, que é um concurso uhum, que vai acontecer em breve aí, investigador de polícia, tá? Já teve o edital tem pouco tempo. Se eu não estou enganado, um era 900 vagas, outro era 1.500, um negocinho. É muita vaga, é uhum, muita gente. Delegado de polícia não está pedindo mais em São Paulo, mas pedia até pouco tempo atrás. E, doutor, me surpreendeu. Então, assim, São Paulo, um número excessivo, um número enorme, um número gigantesco. Na verdade, é excessivo que eu estou falando porque eu sou de Minas, né? E aqui Minas, São Paulo é muito grande perto de Minas, né? Quando você uhum, vai ver as coisas, são gigantescas. Assim, para mim, não... Na verdade, não é excessivo, porque o tamanho lá é gigante mesmo. Mas é um concurso gigantesco. E ele não tem só esses dois, três cargos que pedem criminologia. Lá, médico legista pede. Lá, se eu não estou enganado, não sei se é uma perito, eu não sei se é o perito ou não sei se é perito forense. Tem um que trabalha. Eu sei que em São Paulo, eu encontrei, delegado de São Paulo não cai mais, caiu no passado. uhum. Mas, se eu não estou enganado, 12 cargos já pediram criminologia em São Paulo. Então, pensa bem, doutor. Eu Nossa, falei só de investigador e escrivão. Olha o gigantismo, não vou falar exceção, não. É o gigantismo de um concurso que pede criminologia igual São Paulo. uhum, Eu achei aqui também, já tem muito tempo que eu achei isso na internet, não é segredo, porque isso está espalhado aí Tem um cursinho de São Paulo que já fez um levantamento uma vez do que caiu para trás. E aí eu chamo a atenção o seguinte. Aí, ó, o nosso amigo Vinícius Ô, Pereira, ô Vinícius, tá bom? Vinícius é um grande grande juiz amigo, de direito, amigo e meu amigo, colega aqui magistrado em Minas também. grande, Abração, uma, Vinícius. uma geração maravilhosa que está vindo aí na magistratura aí, o Uhum, Vinícius, pessoa assim, além de ser uma pessoa muito correta, um grande profissional, com certeza. foi advogado criminal. E aí o que acontece? Continuando, eles fizeram um levantamento que eu achei super interessante.
Só que, ô, doutor Rodrigo, o que eu tenho que falar para os meus alunos, toma cuidado, não fica olhando só para trás, não. E eu vejo que concurseiro, eu não sei se o pessoal que te segue, às vezes, vai por esse lado. Eles ficam muito colados, e olha, caiu 37% da matéria tal, de penal, caiu 15% da outra matéria. E aí, o que acontece? Acontecem imprevistos na vida, doutor. Uhum. No meu concurso, que eu passei lá há 19 anos atrás, eu tô falando isso porque eu tenho uma galerinha aí que gosta muito de participar como que é? Técnicas para chutar. Eu sempre olhei isso, isso pode ajudar, mas também pode atrapalhar. E aí, no meu concurso, eu me lembro, claro, a prova de civil, eu acho que foi a prova de civil. Alguém, antes de publicar a prova no dia, esqueceu de embaralhar as questões. Quase tudo era letra A, ou tudo era letra A. Eu, naquela mistura para cá, responde para cá, eu vi que tinha muito A, mas eu não cheguei a cogitar que muita gente que olha para trás, falou assim, isso é pegadinha, não pode ser o A. O A não cai mais de 20 e tantos por cento. Uhum. O A não pode cair mais de 20 e tantos por cento. E o A era 100%, porque a pessoa esqueceu de embaralhar. Uhum. Eu só fiquei sabendo disso depois. Na época, nós estamos falando de 1999, não tinha cursinho, EAD, não tinha nada. A gente estava lá em Governador Valadares, sozinho, o livro, a gente e Deus, e não tinha cursinho. Os cursinhos os maiores, né? Era em Belo Horizonte. Só fiquei sabendo disso. Acho que na entrada da prova oral que alguém contou para mim que tinha acontecido isso lá atrás. E eu não sabia. Então, assim, o que acontece? Se a pessoa tivesse ido olhando só para trás, teria prejudicado ela a acertar a prova objetiva. Então, eu penso bem, tem que olhar, sim. Não vou falar que, não vou olhar nada. Mas não olhe só isso. Não conte só com o passado. Sim. Então, nós temos o quê? Exato. Surpresas. Eu tenho uma coisa que eu falo que as pessoas não acreditam. Esse concurso de São Paulo mesmo, ele é um concurso que está envelhecendo aos poucos. Por quê? Se você comparar as questões que caíram na prova da Polícia Civil de São Paulo de 2008, 2009, 2007, elas não são tão diferentes das últimas questões que caíram em 2016, 2015, 2017. Isso não existe na nossa área. Compara o concurso de juiz e promotor 10 anos atrás e vai ver se as questões são as mesmas. Não são. Uhum. Não são de forma alguma. Nem tem como, né? Não tem como. Não tem como. Lá houve um envelhecimento das questões. Então, o que acontece? Eu vejo que às vezes a pessoa pensa assim, eu vou só estudar para essa apostila aqui que tá tranquilo. Uhum. Porque tem 24% de chance de cair a matéria tal. Sim. Primeiro, pode acontecer um imprevisto, igual aconteceu no MP de Minas, lá atrás, 20 anos atrás. Segundo, o doutor Eugênio Amorim aí, grande mestre do júri, promotor de justiça em Porto Alegre. Boa noite, doutor, tudo bem? Uma das referências nacionais em júri. Olha só. É um grande orador e um grande técnico. É muito técnico, muito estudioso. Foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E aí o que acontece? Doutor Rodrigo, o pessoal não conta com o imprevisto. Então, olha pra você ver, um imprevisto do nada. É um erro de alguém lá, na hora de embaralhar as questões, gerou isso aí. Errou. Quem olhou só para trás, dançou. Segundo, bancas podem mudar de um concurso para outro. Não, Lélia, está caindo só isso, tem 8 concursos. Não significa que no 9º concurso vão cair as mesmas questões. Uhum. Pelo contrário, quando vão havendo concursos e as questões vão se repetindo, é a hora que eu tenho mais medo. Porque é a hora que alguém lá em cima vai bater o olho e falar assim, olha, tem uma coisa errada aqui. As perguntas são as mesmas de 5, 6. As perguntas estão repetindo demais. Porque pergunta repete. Isso aí, de repente não repete igualzinho as 5 alternativas, mas pode repetir 2, 3, acaba aqui. Então, o que acontece? A banca pode mudar. Os examinadores podem mudar de um concurso para outro tranquilamente. E também há aquela situação que eu acho que os concurseiros não estão observando. Examinador acompanha as redes sociais também. Ele está vendo tudo ali, ó. O pessoal acha que... Eu lembro que há 10 anos atrás era a maneira tal do fórum, né?
Ah, fórum para concurso para promotor, fórum para concurso. Aí via lá. Acabou isso. Eu via coisas Chega da minha assim. época. Fora Isso do aí, eu sou anterior a concurso isso. Correio Web. Isso aí, o Correio Web, ó. Pô, o Correio O Web. Vinícius participava lá do Correio Web, tinha, Ah, acho é que lógico, o Vinícius estava em todas. tava, O eu Vinícius era esqueci qual que é. advogado criminal, eu era promotor criminal, eu estava de olho nele. Ele tava lá no Correio Web. Tinha o Correio Web, tinha o. Tô tão velho mesmo, doutor Rodrigo. Cheguei para comprar no jornal, cheguei numa banca pouco antes da pandemia, na frente do Fórum Lafayette aqui, falou: boa tarde, boa tarde. Me vê uma jujuba aí, me dá uma folha dirigida. O cara, hã? Folha dirigida? Não vende em banca mais, não, meu jovem. Já Falei, era. falta você falar comigo que não tá vendendo mais revistinha em quadrinho. Na maioria não vende também, não. De super-herói. Novos tempos. Mas vamos seguir, novos tempos. O que acontece? O examinador vê. Por que eu fiz essa brincadeira? O examinador vê. Então acontece. Se o examinador pode detectar lá, que tá olhando lá, e tá vendo que tá todo mundo acertando um tipo de questão e falando, isso aqui é mole. O examinador pode olhar, então, ó, já que tá todo mundo acertando, eu vou escolher outra. Uhum. Isso pode mudar, ele pode mudar meio minuto antes de entregar a prova para a banca. Isso é muito. Então, assim, as pessoas têm que pensar. Então, é importante olhar essa estatística? Sim, com certeza. Mas olhar somente a estatística é contar muito com a sorte. Com certeza. E aí eu acho perigoso isso. Só fazendo um adendo aqui, eu tava analisando as questões do TJ do Paraná 2017. O curso Estratégia vai fazer um comentário, eu vou participar dessa prova. E veja só, uma questão que ninguém estuda é crimes da lei de licitações. Ninguém estuda isso. E tinha uma questão lá, cobrando lei de licitações. Porque o examinador vê que, por exemplo, estou cobrando muito crime contra o patrimônio. Né? Vai e insere uma questão de uma lei que ninguém estuda. Então, não que a pessoa tenha que aprofundar nessa lei, não, mas eu não posso deixar ela de lado, só fazendo uma correlação aqui. Que contar com a sorte nem sempre é válido. Vou te falar uma coisa que eu não comentei nas outras lives, mas é que eu andei escrevendo isso. Não sei se você já caiu nessa também. Lá na minha época de graduação, eu estava sabendo bem menos que o pessoal está sabendo hoje, porque hoje tem internet, o pessoal é mais... Eu entrei numa época que... Eu entrei em 88, o direito não era aquela coisa assim da moda e tal, tanto que eu e uns poucos lá eram os mais novinhos que ficavam no cantinho assim, a maioria das pessoas mais velhas. Mas lá naquela época, eu estava mexendo na faculdade, isso aí vou te falar que deve ter sido por volta de 91, eu estava no 4º ano da faculdade de Direito. Aí eu me deparei com a tal lei do crime do colarinho branco. Eu falei, não, existe essa lei? O pessoal está falando sério? Lei do crime do colarinho branco, a lei pequenininha. E aí, rapaz, eu fiquei lá o meu curso todo, porque essa é uma lei federal. É uma lei federal. Os crimes são federais. E eu passei minha vida toda lá na graduação, fui pro concurso, isso não cai pro concurso do Ministério Público Estadual, não cai, isso não cai. Beleza, fui embora. Há pouco tempo atrás, amigo, que eu estava estudando criminologia, uns 10 anos, 12 anos atrás, que mexendo nos livros de criminologia, eu descobri que o crime do colarinho branco era um gênero. E que podia ou não estar naquela lei. Ou seja, o crime de cartel, formação de cartel, artigo 4 da Lei 8.137/90, a Lei da Ordem Econômica. Olha, a lei é diferente. A lei que todo mundo fala para todo mundo, ela chama Lei do Crime do Colarinho Branco, é uma outra lei, a Lei do Sistema Financeiro Nacional. O que acontece? O crime do colarinho branco é o gênero dos crimes. É uma categoria abstrata da criminologia, não é do direito penal. Então, os crimes do colarinho branco, no Brasil, tem que tomar cuidado com a pegadinha. Eles não estão somente na lei do crime do colarinho branco. Eles estão espalhados em várias leis. Um exemplo é esse. O outro exemplo que eu posso te falar é que, na minha opinião, se houve uma formação de cartel combinado com uma tramóia envolvendo funcionário público numa licitação, aquele crime de licitação também pode se transformar num crime do colarinho branco, porque estava junto com um crime de cartel, de formação de cartel. Até porque é muito difícil esses crimes ocorrerem sem ter um agente público misturado ali, conluiado com eles. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu fiquei... a gente acaba se enganando pela situação. De tanto eu ouvi falar, crime do colarinho branco é a Lei 7.492/36,
a gente acaba, opa, e o examinador está de olho nisso também. Olha, Com eles certeza. isso aí, o pessoal só olha o mínimo, então vamos perguntar se eles estão sabendo isso. Uhum. E você falou uma coisa interessante. Pode ser que um crime da lei de licitação possa ser considerado, no caso prático, um crime do clarim branco, até porque crime do clarim branco é um conceito da criminologia, não é um conceito do direito penal. Não é um conceito de direito penal. O pessoal do direito penal econômico fala que o Klaus Tiedemann, que foi um dos primeiros, mas se você pensar bem, o Sutherland falou sobre isso bem antes do Klaus Tiedemann. Mas não era no direito penal, era na sociologia. Uhum. Então, falando em sociologia, 24% das questões de criminologia que caem lá em São Paulo saíram de teorias da sociologia criminal. Então, isso aí cai mais. Só relembrando mais uma vez, isso não sou eu, está na internet, foi um cursinho que fez esse cálculo. 18% é aquele introito da criminologia. Uhum. Conceito, método, objeto, finalidade. 16% das questões que caíram para trás da FUNESP. O Estado Democrático de Direito e a prevenção da infração penal. Isso aí, geralmente, é controle social, teorias da prevenção do crime, prevenção primária, secundária, terciária, sabe a diferença de uma para outra, fica vivo, é o quê? Prevenção primária, a PAC é o quê? É prevenção terciária, não é? Então, essas perguntas assim. A PAC. A PAC é algo que eu pretendo, na 10ª edição do meu livro, incluir no livro, porque eu acho um tema muito relevante. Eu acho um tema muito relevante, funciona, tem seus méritos. Então, nós temos o que também? Nós temos, com 14%, as escolas criminológicas. Essas caem com muita frequência, doutor. As escolas criminológicas, essas caem muito. E eu acredito até que é um erro, porque o meu cachorrinho tá aqui latindo aqui atrás, que a minha esposa chegou, mas ela vai dar um jeitinho nele lá. Eu dizer com ela. Então, eu até coloquei o microfone aqui, eu tô com o microfone aqui para tentar. Não, esquenta não, de boa. Então vamos lá. Escolas criminológicas. Escola positiva, escola clássica, isso cai muito, 14%. Uhum. E eu falo uma coisa com vocês. A tendência disso no futuro é não cair quase nada. Porque isso tem uma importância, sim, mas isso, na minha visão, isso é mais valorado que o que tem de moderno na criminologia. Eu não entendo como que é isso. Eu vou te dar exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui de um exemplo clássico. Escola clássica. Uhum. Escola clássica, becaria, Carrara. Isso aí tá nos livros de penal. Lá no início do livro de penal tem um pouquinho desse pessoal. Sim, sim. Isso é importante. Isso aí, com certeza, super importante. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, que poucas pessoas sabem. As teorias da criminologia, da decisão racional, da escolha racional, as teorias econômicas, elas são filhas diretas da escola clássica. Elas são modernas. A escola clássica tem 200 anos. Uhum. Se eu não estou enganado, acho que Beccaria escreveu Os Delitos das Penas, vocês podem olhar para mim aí. Se eu não estou enganado, foi em 1764. Se vocês puderem dar uma olhada para mim e me falar. Tá, mas tem mais de 200 anos. Sim. As teorias da decisão racional, a teoria da oportunidade para praticar o crime. Polícia Militar estuda muito isso aí, ó. Teoria da escolha racional do crime. Aquele triângulo, né? Bem valorado, não supervisionado por ninguém e um agressor motivado. E triângulo. Isso aí são as teorias racionais. Isso tem no máximo 50 anos. Mas são filhas diretas da escola clássica. Se você pensar bem, elas têm a mesma importância quanto e quase não são perguntadas em concursos no Brasil. Enquanto essas teorias, elas quase não são perguntadas. Elas quase não são perguntadas. E elas ainda têm um grande valor na criminologia tradicional. Na criminologia crítica, nem tanto. Isso aqui no Brasil não é perguntado tanto, porque a criminologia crítica que acaba sendo a majoritária nas faculdades. Mas isso pode mudar um dia, como eu acho que vai mudar. Eu acredito que nunca... Eu acho que a criminologia crítica ela é majorante no Brasil e vai ser majorante ainda há muito tempo.
Se bobear mais de 10 anos ou até 20 anos. Mas eu vou te falar uma coisa, a criminologia tradicional nunca cresceu como cresceu no Brasil nos últimos 5 anos. Ela cresceu muito de novo. E se a gente for lá nos Estados Unidos, doutor Rodrigo, se você pegar lá um livro de criminologia, vamos pegar, quer ver? Ó? Eu tenho livros aqui de criminologia. Eu já vi mesmo a sua. Ah, eu adoro. Eu fico o dia todo por conta. Queria ficar mais. Aqui, nós temos esse livro aqui, ó. Um livro em inglês da criminologia. Se você pegar esses livros aqui, ó, a criminologia crítica é isso aqui, ó. Não tem quase nada. Ela é uma das muitas teorias da criminologia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, muita gente quer, por interesse profissional e interesse corporativo também, muitas vezes. Eu ia fazer essa pergunta. Por que no Brasil nós temos tanto essa difusão da criminologia crítica? Olha, eu acho que no Brasil tem muita gente da criminologia crítica de peso. Tem o Zaffaroni também aqui na Argentina, um cara de peso, esse pessoal de peso. Esse pessoal eu vou te falar, Zaffaroni daqui a 200 anos, vocês vão lembrar dele ainda. O cara, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele não fica ali só repetindo o que todo mundo tá escrevendo, não. Ele tá sempre trazendo coisa nova, tá sempre produzindo. Sim. Ele é uma referência. Tem outros aqui no Brasil também que são referências, assim, pessoas assim que eu acho que você fala assim, poxa, 50 pessoas que marcaram a história da criminologia. Pelo menos no Brasil tem 2 ou 3 que deveriam estar lá, nesse nome, com certeza. E aí eu te falo o seguinte, eles são muito fortes. Eu não sei o que aconteceu, mas o Ministério Público, a magistratura, na minha visão, pelo fato de não ter tanto professor mais nas faculdades, que tinha muito, na minha época, tinha muito professor, promotor e juiz nas faculdades de Direito, lá nos anos 80. Hoje não tem tanto. Hoje o pessoal tá, não sei se é porque está muito soberbado de trabalho Também. E às vezes as condições às vezes não ajudam muito, horário de aula de manhã, e você tem sentença para escrever, para redigir. Isso agora não é. Você largar, como é que fala? Você largar. É muito difícil. É muito difícil. E o ensino, na minha época não tinha tanta faculdade de Direito. Hoje tem faculdade de Direito para todo mundo é lado. Então, assim, isso acaba que a qualidade do ensino jurídico caiu relativamente. Não foi pouco, não. Por outro lado, o acesso ao direito hoje é muito mais maravilhoso, né? Hoje é muito maravilhoso. Hoje, se a pessoa tiver uma vontade de vencer, eu acho que ela consegue. Com poucos recursos ali, ela vai... A quantidade de material que você acha na internet, eu não sei se você chegou a pegar aquela época que a gente tinha que ir na faculdade pesquisar na revista RT, aquela laranjinha, para procurar a jurisprudência. Demais. Eu lembro que na minha faculdade de origem, a Fadivale, quero até mandar um abraço pro pessoal lá em Valadares, a Fadivale, a diretoria, gosto muito deles. Eu me lembro que lá tem a revista dos tribunais desde o primeiro número, lá de 1912, eu acho, 1913, um negócio assim. Eu ia para lá e ficava pesquisando, procurando, não tinha tanta internet na época. Hoje não, hoje você consegue, com esse elo, achar coisa boa, de qualidade, no Brasil, fora. Hoje, se a pessoa persistir, ela consegue levantar muito material de qualidade. Tem muita porcaria na internet também, mas tem muito material. Muita coisa boa. Muito material maravilhoso. Então vamos lá. Então eu acho que teve um envelhecimento. O Paulo Sumariva aí, ó. Tudo bem? Paulo Sumariva, grande amigo meu, é professor de Justiça de São Paulo, delegado de Polícia Civil aposentado, autor da editora Ímpetos. Paulo Sumariva, além de ser um dos maiores criminólogos do Brasil na atualidade, ele é autor do livro de criminologia, que é um dos 4 mais vendidos do Brasil. O do livro do Paulo Sumariva. Eu recomendo muito. O Camilo Dornelles passou aqui. Obrigado. Então, seguindo. Escolas criminológicas caem muito. Alguém falou Escola de Chicago. Para mim, uma das mais atuais. A Escola de Chicago, deixa eu ver aqui quem que... Rodrigo, dá uma olhada aí. Quem que comentou a Escola de Chicago aí, que eu vou responder isso para ele. Deixa eu ver porque aqui. É interessante. Escola de Chicago, gente, para mim, tem dupla importância. Não, tem tripla. Escola de Chicago, dá para fazer uma live dá para fazer um final de semana de live de tanta coisa que tem na Escola de Chicago. Escola de Chicago. Quem comentou, eu comentei novamente que eu não achei. Quem falou, não achei. Tá lá em cima. Gente, Escola de Chicago. Vou tentar. Roberto Araújo, meu amigo, juiz de direito criminal aqui em Belo Horizonte. Obrigado. Do Juizado Especial Criminal. Grande profissional, um grande juiz. Um gentleman, um cara educado, um cara bacana. Trabalhei com ele 1 ano lá. E grande Roberto, manda um abraço pro pessoal do Juizado Especial Criminal de BH aí. Obrigado, então, Roberto. O que nós temos lá? Nós temos a Escola de Chicago. O que ela fez? Ela
foi na hora que teve aquele giro sociológico da criminologia, que a criminologia começou a perder a força na Europa e foi para os Estados Unidos. Então, o crime, quem causa o crime é a cidade, não é o fator biológico. E outra coisa, a escola de Chicago, ela tem várias fases, não, igual eu falei que você não daria para falar numa live rapidinho aqui. Mas o que ela fez? Ela focou muito no controle social informal. Eles foram nos bairros lá e investigaram. Gente, lá pesquisador botou a mão na massa mesmo. Foi lá, foi na escola de Chicago que surgiram os surveys, né? Douglas Fischer, só tem celebridade aqui. Olha só, Douglas Fischer, um abraço. Douglas também. Fischer, para mim, é um dos maiores processualistas penais do Brasil. O que acontece? É colega nosso do Ministério Público Federal. Garantismo penal integral, e tem um artigo Garantismo bem penal conhecido. integral. E ele tem esse tesouro, Rodrigo, que é a grande dica minha dessa live. Obrigações processuais penais impositivas. É o livro dele, que ele tem um livro fininho. Compra esse livro, estuda, porque Bacana, esse assunto é assunto novo e da hora. Tá chegando mais um professor de cursinho aí, ó. Diego Pureza. Grande mestre. Boa noite, Gilson. Obrigado. Que bom. Então, gente, temos aqui, seguindo aí, 12% de questões cai da vitimologia. Mas, Rodrigo, esse é um medo que eu tenho, que eu aviso para as pessoas, o medo de olhar para frente. A vitimologia que cai no concurso no Brasil, ela está totalmente desatualizada. A vitimologia lá nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, já está na 4ª geração. A vitimologia que está caindo nos concursos brasileiros é a 1ª geração. É perguntar sobre, olha, qual que é a tabela de perfil de vítima do Menderson? Qual que é a tabela de perfil de vítimas? Qual que é a classificação de vítimas lá do von Rente? Gente, isso tem quase 70 anos. Já pensaram a questão de penal, ficar caindo pergunta de penal de 70 anos atrás? Então, isso aí, em algum momento, isso vai ser passado. Uhum. Só para você ter uma ideia, a 2ª geração da vitimologia, que é lá dos anos 70, ela já entra com as pesquisas de vitimização. E também entra focando, aí depois ela vai melhorando nessas teorias da oportunidade do crime. Que o crime, por que a pessoa se torna vítima mais fácil ou ele pratica o crime mais fácil? O que é oportunidade? Estou falando dentro da teoria criminológica, estudado mesmo com pesquisas empíricas. Isso é a vitimologia moderna. O pessoal nem sonha perguntar isso com concurso. Então, assim, em algum momento isso vai dar um pulo. Tem um gap, né? Na 1ª geração aqui no Brasil, lá fora na 4ª. Isso vai pular para a 2ª, devagarzinho para a 3ª, ou então, meu amigo, vai fazer igual no meu concurso, que nem tinha livro em português e já vieram perguntando da tal da imputação objetiva. Ou seja, ó, pum, vieram jogando a coisa lá para cima, numa época que não tinha quase internet, a gente não podia... Eu estudava a internet 15% do meu tempo naquela época, em 99. Hoje com isso, hoje eu faço minhas pesquisas, eu fico na internet mais de 70% do tempo, pesquisando, baixando artigo de outro lugar, conversando com o professor do outro país. Então, vitimologia, 12%. 9%, modelos de reação ao crime. Modelo de acessório, justiça criminal restaurativa, essa vai crescer muito. Essa vai crescer muito. E 7% demais assuntos. Olha o Elton aí. Tudo bem? Então, o que acontece? O doutor tá aí, ó. Essa questão dos modelos de reação ao crime, que são 2 ou 3, eu vou chamar mais atenção de um tema da moda. Justiça restaurativa. Isso aí. Uhum. Olha, eu não duvido que vai chegar em algum momento, as pessoas vão abrir a prova. O que acontece? Tem alguns lugares aí que é assim. Prova de penal aberta, 2ª etapa para promotor, para juiz. Ah, vai cair ações neutras. Vai cair... O que está na moda agora? Vamos falar, Rodrigo. Você que é dos bons aí, dos penalistas, dos penalistas dogmatas puros. Me fala um tema novo aí, me fala um tema... Aí, ó, o Roberto falando aí. Isso mesmo. Bom, vamos pensar mais em processo penal dentro aí do juiz das garantias. Fala um tema, juiz das garantias. Dentro do juiz das garantias, aquela teoria que deu fundamento para... Eu até trabalhei ela aqui esses dias,
Agora eu esqueci o nome dela, gente. A teoria que deu fundamento à origem do juízo das garantias, que é é uma teoria da psicologia que foi trazida pelo professor Auri Lopes e deu base para o surgimento da. Esqueci o nome dessa dela. teoria cognitiva, né, não? Isso, é cognição. Teoria eu coloquei ela no meu Instagram aí, falando sobre ela essa semana. Então, é um tema que pode ser cobrado com facilidade. Certamente essa teoria vai surgir em prova subjetiva. Cognição. Gente, esqueci. Eu esqueci o nome da Deve teoria ser, aqui agora. Depois eu deve ser acho aqui. Quem deve ser a olhar teoria cognitiva, a teoria comportamental cognitiva, pode ser que dissonância são... isso mesmo, dissonância Ah, cognitiva. sim. Trabalhei essa teoria, né? Tem as suas críticas a ela, mas é uma teoria que vai ser cobrada, vai cair. Eu estou falando isso aqui Ó, no eu canal, não vai vou... cair essa Assim, teoria, isso aí é certeza. importante. Isso aí é... Rodrigo, isso é o que a gente vive na vida da gente, cara. A gente vive dissonância cognitiva toda hora. Pois é, Toda hora a gente vive. Dá aquele tranco na exatamente. gente, eu vou pra A ou B. Ou, tipo assim, o meu passado afeta eu escolher o A ou B. Agora, eu vou te contar uma coisa aqui, Rodrigo. Não é do Auri, nem desse pessoal todo que eu admiro bastante, são excelentes advogados. Mas não se assustem. Eu sou formado em psicologia. O que a gente aprende na faculdade lá não tem nada a ver com o que muita gente está falando aí de psicologia. Psicologia é para psicólogo. Uhum. Não é para gente, para curioso, não. Eu fiz 5 anos de psicologia. A minha TCC foi sobre os 40 anos do experimento Stanford de prisionerização. Esse que simularam um presídio, que tem até um filme na Netflix. Um filme lá ótimo e tal, que simularam um presídio nos porões da Faculdade de Psicologia da Universidade de Stanford. Eu quero te falar o seguinte. Eu fiz 5 anos de psicologia, fiz 1 ano e meio de uma especialização em psicanálise. Eu tenho dificuldade de falar disso aí. O Não é fácil. desembargador Maurício também está assistindo nossa live. Obrigado, desembargador. Amanhã vai estar com uma live Desembargador com a Maurício, gente aqui boa também, noite. tratando de prisão preventiva dentro do pacote anticrime, enfim. Muito obrigado aí pela presença. Mas Inclusive, exatamente, essas teorias, o examinador sempre cobra alguma coisa diferente. Hoje, inclusive, assisti um pedacinho da live, vi as pessoas comentando. O examinador perguntou para o candidato uma questão até de eleitoral, se é possível, no nosso direito, uma eleição sem voto. Aí o candidato ficou lá, acho que ele respondeu até corretamente, porque depois veio que sobreveio uma lei, mas eu fui pesquisar, olha só, essa pergunta bem interessante, né? Eu fui pesquisar uma vez, acho que na década de 40, um sujeito foi eleito sem voto. Por quê? Em razão das regras proporcionais. Nem ele votou nele, né? Ele não votou em si próprio, mas o partido, por aquela questão proporcional, tinha um número de vagas X, e aí acabou levando o sujeito. Foi perguntado isso na prova. Essas questões elas costumam aparecer. Eu posso te falar que tem outro tema aí que vai daqui a uns 5 anos bombar. O quê? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso que você falou aí. Eu estou escrevendo um artigo, o professor André Rubião, um grande professor que eu tive na Milton Campos. E ele fala sobre o sorteio na democracia. Porque o que acontece? Acho que o voto ninguém tem dúvida que é o grande instrumento da democracia. Mas, e se a gente começar a mesclar o voto com o sorteio? Onde a pessoa não tem. Então, assim, o que acontece? Lélio, isso é loucura. Eu te falo que já está sendo tentado lá fora. Uhum. Não vou falar para você que um país todo vai ter sorteio. Mas em decisões, uma consulta a temas, consulta popular. Vamos ouvir isso. Porque é o seguinte, pensa bem. Vamos ouvir os especialistas. Né? Já que o Brasil é o país dos especialistas, vamos ouvir os especialistas. Como é que você vai ouvir todos os especialistas? Não tem jeito. Como é que seria uma forma de entrar gente que não tivesse vinculada a poder econômico, a fomentador, ou que tivesse vinculado, mas isso não pesasse muito? Sorteio. Então chamou sorteio na democracia. Eu tenho um livro, existe um livro, depois eu vou deixar uma dica para vocês aqui, mas é um tema que está sendo estudado no constitucionalismo. E eu acho que isso consultas foram realizadas já lá na Europa sobre temas diversos. Na França teve uma consulta onde teve o sorteio, não teve eleição ou não teve totalmente eleição. Então o que acontece?
O sorteio na democracia é um tema novo. É um tema que acho que não vai cair agora tão cedo, mas já é um tema que, dentro da experiência democrática, talvez para complementar, vamos falar que você aqui, 100% de vagas sorteadas? Não. Mas, de repente, quem sabe 20%? Ah, mas é sorteio? Será que eles vão ser tão diferentes assim? Ou será que essa experiência de 20% de sorteio, os candidatos seriam... Não seria também uma forma de equilibrar o outro lado? Porque dos eleitos, que muitas vezes chegam, às vezes, cognitivamente, né, vinculados, né, a quem os elegeu, aos grupos de força, de poder, de pressão, não sei. Então, a gente vai trazer isso aí. Gente, o próprio júri. O júri é sorteio. Uhum. O júri é uma experiência maravilhosa. Então, Rodrigo, o que acontece? Eu tenho um pouco de medo que eu vejo aí as pessoas falando de psicologia e que gente que nunca entrou numa faculdade de psicologia, não tem nem ideia do que é, e está dando aula de psicologia no processo penal. Eu falei, pelo amor de Deus, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de bom senso, cara. E eu vejo gente repetindo, mas gente que também nunca pisou na faculdade de psicologia. Gente que é incapaz. Então, faz o seguinte, ó. Já que você acha isso, chama pro júri um psicólogo, então, conhecido, e deixa ele lá. Mas aí não, aí complica. Porque pode aparecer algo que você não domina. Você falou uma coisa que, de repente, não... Sabe o que eu tenho percebido? Nós temos, no nosso direito, deixado muito claro, o positivismo puro, ele não é a solução. Isso já foi provado. Mas, a cada vez mais, o que tem acontecido é o enfraquecimento das normas jurídicas. Aí você cria N princípios, por exemplo. Eu sempre falo aqui, quem me assiste, o princípio da dignidade da pessoa humana resolve qualquer coisa hoje. Você consegue... Isso aí paralisou, né? Você paralisou. Paralisou. Então eu critico muito essa questão, né? O enfraquecimento da norma jurídica em detrimento de teorias tais. É como essa teoria da dissonância cognitiva. Isso aí você foi em cima. Eu posso falar outra coisa? Rodrigo, isso é tema de discussão intensa nos mestrados e doutorados. Até que ponto que pode fazer isso? Você quer ver um outro assunto que eu acho que também não é tão explorado, mas fora dos concursos é mais. A constitucionalização do direito civil, isso até onde que vai? Porque também, meu amigo, se você falar, não, peraí, o princípio da dignidade da pessoa humana, eu vou interferir nos contratos lá, acabou o direito civil. E outra coisa, isso cresceu muito aí uns 10, 15 anos atrás, mas o pessoal do direito civil já está, como é que fala? Opa, peraí, nós temos o quê? Nós temos 3 mil anos de direito civil, gente. Não é assim também não. E os contratos? O que a sociedade vai virar se qualquer citação? Então assim, mas isso é um tema polêmico. Mas é um tema que eu acho que pode cair numa prova de direito civil do Ministério Público, na segunda etapa lá, na dissertação. Disserte sobre os benefícios e prejuízos que envolvam a constitucionalização do direito civil. Isso pode cair, ó. Isso é um tema que está bombando na academia. Uhum. E tem muita jeito. Rodrigo, só para a gente saber, quantos minutos nós temos aí para a gente me organizar aqui? Temos mais uns... Acho que vai... Deixa eu ver aqui. Se clicar aqui, ele fala, né? Tem mais uns 15 minutinhos, mais ou menos. Rodrigo, eu quero deixar uma dica aqui de um amigo meu, um grande parceiro. Um livro para vocês lerem aí, ó. E eu quero até deixar essa dica, Rodrigo, para você trazer aqui na live sua. Bacana, o meu amigo... Do Rodrigo, ele é casado com uma amiga minha de concurso. Mas, exatamente, Esse rapaz aqui, eu vou falar que rapaz, que ele deve estar com... Ele é bem mais novo que eu, meu amigo, meu colega professor. Esse rapaz é uma das maiores autoridades da criminologia crítica hoje no Brasil. Olha só. E ele traduz livros do Zaffaroni, ele é orientando do Zaffaroni, e ele traduziu esse livro do Zaffaroni, a Doutrina Penal Nazista, falando sobre sobre Mesger, lá na Alemanha. Esse livro está publicado pela editora Tirã, é um livro muito bom, e eu acredito que seria uma excelente leitura. E também quero te sugerir, Rodrigo. Os seus aí, também. Você convida. Rapaz, nessas confusões, eu vou te falar que a gente mexeu aqui, instalaram a fibra ótica aqui, Mico. Meus livros tinham que mudar de lugar, eu não estou achando meu livro. Estou procurando aqui para ver se é meu livro, se eu mostro. Depois eu posto a capa dele, se você não achar aí. Aqui. Achei aqui, foi um livro que fala sobre o sorteio da democracia. Esse livro aqui foi traduzido para o português. Ele chama O Poder ao Povo, Júris e Cidadãos, Sorteio e Democracia Participativa. Foi traduzido pelo professor André Rubião, da editora UFMG.
Esse aqui é o livro que eu te falei, que é um dos que falam sobre essa questão do sorteio. Logicamente, ninguém está querendo que a eleição acabe, né? Mas são mecanismos que podem ajudar a contribuir de forma complementar para o processo democrático. Continuando então, Rodrigo, 7% demais assuntos. Você quer fazer alguma pergunta aí? Só para concluir aquela parte que eu falei de abrir a prova do MP na prova de penal, eu não duvido que alguém vai chegar no momento, numa prova de penal do MP, onde as pessoas vão estar esperando ações neutras, estão esperando lá aquele monte de coisa da teoria, conceito, como é que é mesmo? Dolo sem culpa, como é? Dolo sem ação, tem o que da conduta, ou mesmo dolo eventual, vai vir tudo aquilo, culpa e aí a pessoa imprópria. vai... Exatamente, vai vir todo mundo achando aquilo, na hora que abriu a prova, tá lá, ó. Disserte sobre a justiça restaurativa, fundamentos, prós e contras, importância para a sociedade. Aí o cara, não, vou colocar aqui que é bom, porque aí coloca réu e vítima junto e tal, e faz aquele mexidão. Isso não vai convencer o examinador, não. Então, assim, justiça restaurativa é um dos modelos de reação ao crime mais importantes e que está crescendo não só no Brasil, como no mundo todo. Uhum. Eu dirigi, Rodrigo, o Congresso Nacional do Ministério Público de Vitimologia e de Direito das Vítimas Criminais. Foi agora em junho. Eu fui o diretor acadêmico do Congresso. Foi durante uma semana. A gente ouviu pessoas, até na Turquia, fizemos um evento assim, de grande qualidade e que lançou várias sementes e está servindo de incentivo para a discussão dos direitos das vítimas criminais. E tinha 2 palestras no evento que eram sobre justiça restaurativa. Inclusive, a palestrante, a doutora Fernanda Rosenblatt, ela trouxe para a gente que recentemente, há algum tempo atrás, foi aprovada uma diretiva da ONU recomendando, dentro do possível, que seja incentivada a justiça restaurativa nos crimes violentos. O que para muita gente é um obstáculo. Eu realmente é uma ideia que por exemplo, porque eu penso o seguinte, o direito penal ele tem que ser proporcional. Se o crime é de pequena monta, de pequena gravidade, tem que ser reação de pequena gravidade. Agora, quando há utilização de arma de fogo, violência com... Poxa, coisas assim terríveis para a vítima, terríveis ao longo da vida dela. Porque muitas vítimas, elas vão sofrer transtorno de estresse pós-traumático durante anos por causa de um assalto. Então, eu tenho. Mas, de qualquer forma, o fato da ONU ter feito essa diretiva e ter apontado isso aí, na minha opinião, significa que é um caminho que está sendo apontado para o futuro. O CNJ, salvo o melhor juízo, já tem uma regulamentação para utilização... O crimes violentos também? Não, violentos não. Só, por exemplo, artigo 28, a iniciativa começa com delitos menores. Sim. No juizado especial. Momento. Crimes violentos, não. Então, assim, eu acho que essa diretiva vai... Mas as coisas lá fora elas não chegam muito rápido aqui, né? Nós temos uma resolução da ONU... Resolução não, perdão. Nós temos uma declaração da ONU de 1985 que trata dos direitos das vítimas. Eu nunca vejo um tribunal, o STJ, o Supremo, citar essa declaração. Nem passa perto. Então, pelo contrário. E outra coisa, é impossível que uma declaração de 1985 não seja aplicada no Brasil hoje. Porque não dão valor para isso, acho que isso não importa. Mas... há, ao mesmo tempo, Rodrigo, uma luta internacional de vários países, de vários movimentos sociais, para que essa declaração, aí sim, se torne uma resolução. Aí que o Brasil assine também essa resolução. Uhum. Já caminhando para o final, porque eu acho que depois eu estou aberto para qualquer pergunta. Rodrigo, outra coisa também que eu acho interessante, não sei se você acha que vai afetar, mas cada vez mais eu vejo a influência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no nosso direito. Com certeza. Infelizmente, eu só vejo isso hoje pro lado do réu ainda. Uhum, também. Só que... a própria criação da audiência de custódia, que na verdade não tem muita finalidade. Assim, quem participa de uma audiência de custódia pode dizer isso, né? Enfim, é um custo a mais, enfim...
Infelizmente, essas Calado. decisões ainda, Rodrigo, só estão sendo trazidas quando, de fato, para ver... Não, não, nós defendemos. Peraí, mas o que está valendo mesmo? Eu estou vendo mesmo, indo para frente só, ou mais, as decisões que interessam os acusados. Só que a pergunta é essa. E aquele monte de decisão lá que protege as vítimas criminais? Por que elas não são realidade no Brasil? E eu vou te dar um exemplo. Eu até fiz questão de parabenizar. Não sei se foi o CNJ, não sei quem que... Acho que foi o CNJ, não tenho certeza. Mas tem um grupo de trabalho aí que está propondo ter psicólogos para os acusados. Acho que na audiência de custódia. Não tenho certeza, porque eu li rapidamente. Mas eu quero até parabenizá-los. Eu quero parabenizá-los. Só que eu acho, eu como um estudioso dos direitos das vítimas, há 25 anos, eu só me pergunto o seguinte: se for efetivar isso, parabéns. Eu acho que tudo que for para modernizar e para trazer mais direitos, ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que fosse estendida essa medida para as vítimas criminais de assalto, que chegam lá traumatizadas na delegacia, chegam em choque. Ou chegam em choque. Eu já vi, Rodrigo, eu já vi uma vítima depor no fórum que a vítima estava em estado de choque. O juiz que presidia a audiência teve que suspender a audiência por 10 minutos ali para ter que trazer água com açúcar. E todos os direitos da vítima sendo respeitados. A vítima nem viu o réu nem nada. Mas já presenciei isso várias vezes. Eu fui juiz criminal por mais de 4 anos e já vi vítima mudar o depoimento, quer dizer, a vítima de crime grave alterar o seu depoimento por completa pressão mesmo de réu. Já presenciei isso. E nada se faz. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu mostro aqui para você. Aqui. Acho que está nesse livro aqui. Rodrigo, no Brasil, as vítimas criminais, eles não levam muita coisa. Eu não vi. Eu escrevi vitimologia no site do Supremo, eu vi um julgamento que tinha a palavra vitimologia, mas não era sobre a vitimologia. Agora, se falar sobre direitos acusados, tem zilhões de julgamentos lá. Então, assim, a gente não acho que a vitimologia não é contra o direito do acusado. Só que nós queremos os direitos das vítimas respeitados da mesma forma. Para você ter uma ideia, olha o nível da diferença do direito brasileiro com o direito norte-americano. Aliás, direito norte-americano, eu até escrevi no Twitter semana passada, é um paradoxo para mim. Porque eu vejo pessoas falando mal do direito norte-americano para tudo quanto é lado aí. Geralmente, gente que está defendendo uma teoria que seja boa para defesa. Mas, olha, essas pessoas, algumas delas, elas não pensam duas vezes em mudar de lado quando alguma coisa do direito norte-americano interessa a elas. Aí elas falam: mas o direito norte-americano... Peraí, você é contra o direito norte-americano? Você fala mal do direito norte-americano, agora você vem falar que lá no direito norte-americano tem algo que te ajuda, Não, então você tem que ter um pouco mais de coerência. Então, Rodrigo, aqui, eu tenho 27 itens. Aqui a gente gosta de... Criminologia é isso, não é ficar com presepada de ideologia, não. Isso aqui é um livro de vitimologia. Essa editora aqui, da Ruth Legend. Tá aqui, Aqui. 27 itens que são estudados, que são levados em consideração pela justiça criminal norte-americana. No Brasil, a gente nem tem atenção. E eu vou te falar como, por quê? Eu tô lançando uma campanha, assim, no sentido de campanha que eu tô falando assim, tadinho do Lélio, né? O Lélio é uma formiguinha lá no meio da floresta, mas, eu tô lançando uma campanha para conscientizar. E a Conamp, Rodrigo, ela o doutor, eu tenho que tirar o chapéu, tenho que parabenizar. Nós estamos com um estadista na Conamp agora, que é o doutor Murrieta. Na hora que a gente levou a ideia do projeto do Congresso Nacional das Vítimas Criminais para a Conamp, ela apoiou na hora. E o evento é da Conamp, a Associação Mineira do Ministério Público, entrou com a parte logística, ela foi a sócia do evento, no sentido que ela viabilizou, mas o evento é da Conamp. Aquilo espalhou as ideias. O que acontece? Há outros interesses das vítimas que estão no jogo e que eles têm que ser colocados para frente. E eu vou te falar, eu vou fazer uma live no final do mês, depois eu até mando para você, sobre pesquisas de vitimização. Rodrigo, só tem como eu descobrir esses 25 itens se eu pesquisar. Se eu botar os pesquisadores para ir de casa em casa na cidade,
mediante toda a técnica que a sociologia tem. Você já foi assaltado alguma vez? Sim. Você já foi furtado? Sim. Sim ou não? A polícia te atendeu bem? A promotoria te atendeu bem? Como é que foi? Você, todas as vezes que você foi furtado, você chamou a polícia? Qual foi o seu prejuízo em média nos furtos? Foi mais de R$ 500 ou menos? Quanto tempo que você esperou lá no fórum? Quanto tempo que você esperou na delegacia? Tipo assim, essas perguntas, elas têm que ser feitas para a gente ter os dados, para a gente chegar a um dia e ter, olha, do que as vítimas estão falando aqui. Mas olha, Rodrigo, isso começou nos Estados Unidos nos anos 70. A primeira pesquisa nacional de vitimização do Brasil, isso é criminologia, gente. Ela foi feita em 2010. 50 anos depois ou mais. 73? Quase 60 anos. E eu te falo, a gente teve acho que duas. Teve uma em 2010 e uma em 2018, se eu não estou enganado. Mas eles estão 50 anos na frente da gente. Enquanto a gente não fizer essas grandes pesquisas, isso vai custar caro, porque tem que pagar o pesquisador. Isso é caro. Mas sem esses dados, a gente não vai ter isso inserido nos processos, inserido nas políticas públicas de defesa das vítimas, porque nós não temos dados. Aliás, os dados no Brasil são horríveis. Não só das vítimas, dos crimes também. São horríveis. Então, assim, a gente tem que pesquisar mais, ter dados de qualidade. Rodrigo, você quer fazer algumas perguntas aí? Quer que eu responda alguma coisa? Sim, o que você... Não, já estamos chegando até no fim. Faltam, acho que 3 minutinhos aqui no contador. Alguém tem alguma perguntinha? Mas, assim, foi um aprendizado para mim também, porque ser um grande nome aí da criminologia, como eu disse aqui, eu tenho mais pro lado penal. Você me perguntou no início até algo que pode ser cobrado em prova de direito penal. Eu me recordei aqui, lendo o livro do professor Juarez Tavares, que é bem garantíssimo, mas eu leio também. Eu passo por todas as doutrinas, né? Tento passar por todas. Eu lembrei, tratando a teoria da conduta, teoria da ação comunicativa, e tentando colocar Habermas no direito penal. Então, é aquilo que você acabou de falar, sempre um viés mais garantista. Isso pode ser cobrado em prova aí para quem estiver nos vendo. Dê uma estudadinha aí. O Juarez foi meu orientador no mestrado em Gama Filho, que eu fiz lá 20 anos atrás. Uhum. É uma pessoa bacana, eu acho que, para mim, é o maior penalista que o Brasil já teve. Sim. Dos que estão atuantes ainda, para mim, ele é o maior. Agora, tá vindo uma geração nova aí. Tá vindo, eu tô acompanhando muito essa questão da internet. A gente consegue acompanhar o que as pessoas estão fazendo lá fora, cara. Eu tô vendo, assim, um nível de penalistas do Brasil, um nível alto. Doutor Paulo e doutora Vanessa, boa noite. Obrigado pela presença. Só tem fera aí, ó. Só tem fera. Isso aí você fera. Paulo Freitas está trabalhando comigo. Começou a trabalhar aqui esses dias comigo. Ele estava aqui. Fora Lafayette em Belo Horizonte. Foi embora. Nem despedimos, né, Paulo? Mas estou esperando. É meu colega Ímpetos. Ele é autor do livro Criminologia e Tribunal do Júri. Isso. Criminologia midiática, né? Fizemos um sorteio aqui. Bom, está acabando nosso tempo agora. Vou agradecer mais uma vez aqui a sua presença, porque foi muito bacana aqui o bate-papo. Eu aprendi muito, como eu disse aqui, tenho certeza que o pessoal também aprendeu bastante. Te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, agradecer também quem nos assistiu aqui. E é isso, deixar a palavra para você um pouquinho aí. Falta um minutinho ainda. Tá. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Eu aprendi também, a gente trocando ideia aqui, a gente aprende muito, né? Eu acho o seguinte... eu penso que eu conversei com vários colegas meus que palestraram no evento. Tinha advogado, promotor, juiz, o Congresso Nacional da Conamp. Ninguém aqui está defendendo o direito penal da vítima. Uhum. Ninguém está defendendo. Agora é a vítima que é a rainha e explode-se o mundo. Mas também a gente quer o equilíbrio. Mas também a gente não concorda que é direito 100% para o acusado e 0% para a vítima. Isso tem que mudar. Então... a gente está batalhando, plantando sementes. Outra coisa, o que a gente quer agora é o quê? A gente quer, em primeiro momento, essas decisões dos tribunais internacionais, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que envolvam a vítima criminal, que elas sejam aplicadas no Brasil. Isso aí. Beleza. Mayara, obrigado. E então, pessoal, Daniel também, pode deixar que eu vou arquivar assim. Meu muito obrigado a todos mais uma vez. Agora vai acabar mesmo, o Instagram vai nos cortar. Ô, Lélio, abração.